Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes. É o Giro Semanal começando para repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, sindipetro.org.br, entre os dias 10 e 14 de maio. Para comentar, estamos com os diretores Gabriel Carquejo. Tudo bem, Gabriel? Como vai? Oi, Rosa. Vamos levando, né? Tudo bem. Não está tão bem assim, né? No Brasil, né? Difícil ficar bem. Você, tudo bem? Tudo bem. Estamos também aqui recebendo pela primeira vez aqui no programa o Pedro Vilas Boas. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo. Opa, obrigado. Já há um tempo tentando participar. Hoje, que bom que a gente conseguiu. Bem é isso, né? Na medida do possível, né? Um novo bem que a pandemia e essa realidade traz para a gente. Mas estamos juntos aí. Sim, estamos também com a presença aqui do Vinícius Camargo. Como vai, Vinícius? Oi, tudo bem. Tudo bem na medida do possível e fazendo esforço para reverter esse quadro que a gente está convivendo. É verdade. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 10, publicamos o perfil dos candidatos da chapa Petros para os petroleiros e petroleiras, resumindo a trajetória de Marcos André e a da Edson Costa, titular e suplente para o Conselho Deliberativo 52, e Vinícius Camargo e Rafael Prado, titular e suplente para o Conselho Fiscal 41. Vinícius, a campanha está na rua, né? Uma campanha diferente dessa vez por causa da pandemia. Qual a importância dos petroleiros e petroleiras acompanharem de perto essa campanha para os conselhos deliberativo e fiscal na Petros? É isso, Rosa, a campanha já está aí nas redes, né? Agora a rua para a gente são as redes, não tem aquela panfletagem em cada unidade, né? Mas já fizemos o lançamento da campanha em live, né? E estamos fazendo os vídeos, os materiais aí, distribuindo nas redes. Nesse momento é fundamental estar perto aí dos candidatos, ouvindo as propostas, né? E separando aí os campos, né? Tem alguns campos que nunca fizeram nada na defesa da Petros ao longo do período, né? E jogam pedra numa vidraça para onde eles nunca, de fato, defenderam a Petros ou os participantes e assistidos, né? Então tem essa questão. E tem uma parte que fez uma luta, mas tem responsabilidades na própria gestão da Petros e do que a gente está vivendo por causa que foi correia de transmissão do governo. Então tem esses dois campos aí que estão competindo conosco e a gente tem um patrimônio definido ao longo desse último período, né, de rejeição, de 16 anos de rejeição das contas da Petros, que nos dá a possibilidade, nesse momento, de fazer as cobranças aí, judiciais das responsabilidades das patrocinadoras e de terceiros que lesaram o plano, né? De outra forma, se não tivesse toda a luta que foi feita ao longo desse último período, a gente estaria numa situação bastante pior do que os governos nos colocaram até aqui, né? Então tem uma luta, a gente está fazendo essa campanha reivindicando toda a luta que a gente fez ao longo desse último período. A gente sabe que o governo está sangrando os aposentados e pensionistas nesse momento, né? A gente está vendo nesse momento a gente derrotando o plano Petros 3, né, o PP3, que não teve a adesão que eles queriam e teria uma adesão bastante superior, e a adesão a esse plano seria a abdicação de todos os direitos e ainda, vamos dizer, o livramento de todas as responsabilidades dos prepostos aí do governo, da Petrobras, né, e das empresas privadas, aí, bancos, corretoras, que têm responsabilidades e devem ao Fundo de Pensão dos Trabalhadores, né, e aos planos PPSP aí, dos petroleiros e demais categorias que a Petros gere. Então, é bastante importante porque é a defesa de um futuro de aposentadoria e da reversão da situação que a gente está vivendo agora. E a gente vai estar se colocando como candidato, né, para levar em frente, tendo uma retaguarda aí bastante ampla de entidades e forças, né, e de gente capacitada ao longo desse último período para enfrentar de forma independente
tanto a Petrobras quanto os governos. As outras chapas têm gerentes, tem gente vinculada à gestão, né? E o histórico que a gente conhece não é bom. É isso. Na segunda-feira, também publicamos uma matéria especial sobre os resultados do scorecard, que escancaram a falsidade do discurso da meritocracia. Vejam que o RH da Petrobras chegou a divulgar uma tabela com índices que privilegiavam as áreas corporativas em detrimento das operacionais. A mensagem rodou os grupos petroleiros, mostrando a discrepância entre as notas dadas às duas áreas, mostrando que a meritocracia do RH favorecia a ele próprio. Gabriel. Rosa, aí, diante dessa insatisfação, né, porque essa mensagem rodou os grupos dos petroleiros, né, grupos de WhatsApp, e essa mensagem que mostrava essa discrepância, né, como você falou, deixando evidente, né, que essa meritocracia, entre aspas, né, não precisa nem botar entre aspas, né, favorecia o próprio RH e outras áreas corporativas, enquanto outras áreas estavam com a nota reduzida, né? Esse desbalanço mostra que essas regras são contraditórias, né? Na própria segunda-feira, o RH, provavelmente percebendo essa insatisfação, enviou um e-mail informando que os recursos iam ser distribuídos uniformemente, né? Então, colocando por água abaixo essa regra que ele próprio havia determinado. E havia feito diversos informes, lives, para informar para a categoria como seriam essas regras, né? Então, mesmo que o scorecard de algumas diretorias tivesse ficado abaixo desses 40%, ele informava ali que esses recursos iam ser distribuídos uniformemente, né? O gerente executivo do RH fica tentando se justificar no e-mail, né? Mas nada teria mudado se não fosse essa repercussão negativa. É muito bom a gente deixar isso bem nítido, né? E esse monitoramento, né, deixa os empregados no limite, né? A direção da empresa resolveu atacar os próprios empregados, né? Eu me lembro do discurso do Castelo Branco à época, né? E esse gerente executivo ele está no lugar do próprio gerente executivo de RH, porque ele foi empossado após a demissão do Cláudio Costa, que foi motivada por uso de informação privilegiada e negociação em bolsa, né? Num período que era expressamente proibido. A gente tem matéria no nosso site sobre isso. Antes de qualquer mudança, a gente tem que deixar aqui também que esse gerente executivo ele tem que restituir o direito que cada empregado tem de receber um nível por antiguidade a cada 5 anos, porque isso foi prometido para quem aderisse ao PCR. Então, ele tem que prezar por isso. E o scorecard das áreas da Petrobras, né, ele podia ser resultado do desempenho de cada gerência como um todo, de acordo com as metas estabelecidas. Então, assim, essa discussão é muito ampla, porque assim, a Petrobras é um sistema interligado, ele não pode ser... Essa metodologia trata a Petrobras como áreas isoladas. E, assim, a administração ela não pode ser entendida dessa maneira, né? Isso só estimula a competição, prêmios individuais, prêmios de performance, baseados em metas que visam a destruição da empresa de cima para baixo. A gente já sabe, a gente já viu assim como que funciona. Você, por exemplo, vende um ativo hoje, traz resultado para uma determinada área que na verdade recebe por essas metas, e como vai ser o futuro da empresa daqui a 10, 20 anos. Então, é uma discussão aqui que a gente vai acabar saindo do scorecard para falar como funciona esse sistema de metas por performance, de pagamento de PPP, sistema de avaliação e gestão de desempenho, curva discricionária. O que a gente tem que garantir não é premiar desempenho destacado nessa conjuntura que a gente está vivendo hoje, entendeu? O que a gente tem que honrar é a categoria, né? Devido ao desempenho excepcional geral, né? A maior exposição de todos aí, principalmente a área
operacional e que a gente viu que acabou ficando nessa metodologia aí, um percentual menor, né? E que está exposta a adoecimento e morte em virtude da pandemia, quer dizer, e eles não provêm um novo protocolo de segurança que já foi negociado com os sindicatos. São esses tipos de negociações que a gente tem que avançar, né? Não é isso é isso que denota esse tipo de premiação, né? Então, a categoria sabe que para recompensar os esforços de todos, né, não basta esse ajuste aí acolhido pelo novo gerente executivo de RH. É isso. Na quarta-feira, dia 12, denunciamos que a empresa Restaurar, no Gaslub, antigo Comperge, deixou os trabalhadores com os salários atrasados. O contrato dessa empresa começou em março desse ano. Pedro, essa Restaurar é mais uma empresa que a Petrobras contrata e que penaliza os terceirizados que precisam receber o pagamento para a sobrevivência, né? Ainda mais na pandemia. Exatamente. A gente tem visto que tem sido algo recorrente calotes de empresas terceirizadas sobre seus trabalhadores. No próprio Comperge, agora a Gaslub, a gente viu isso acontecer nos anos anteriores de obra, o Sindipetro até acompanhou, tentou ajudar nas mobilizações com os companheiros do SOS Emprego, e isso, infelizmente, virou uma normalidade na relação da terceirização. Muitas vezes as empresas recebem da Petrobras e, por dívidas em outros contratos ou outros problemas financeiros, deixam de repassar o salário para os trabalhadores. Já houve, um tempo atrás, um fundo garantidor, né? Era um fundo da Petrobras que ajudava a bancar esses salários. Ele foi retirado num acordo coletivo passado que nós não conseguimos bancar. Então, isso deixou mais frágil ainda a situação dos trabalhadores terceirizados, né? Eles já têm, em geral, salários menores, já têm, de geral, menos direitos, sindicatos menos atuantes, e agora ainda com esse problema recorrente dos calotes. Então, assim, é mais uma vez que a gente questionar a terceirização. Quando a gente vê os escândalos de corrupção que aparecem, em geral, tem relação com essa política de terceirização. Por isso que é importante a gente discutir que se é mesmo essa política que a gente tem que manter. Nossa proposta é que esses trabalhadores cada vez mais tenham direitos garantidos, salários melhores e uma relação como nós temos com a Petrobras, de que sejam mais respeitados e mais organizados. Mas, infelizmente, isso tem sido recorrente. Mais uma vez, os trabalhadores sem pagamento, você vê, no segundo mês de salário que eles deveriam receber. Então, é uma coisa assim calamitosa, nos marcos da pandemia, onde as pessoas já estão com as famílias com menos emprego, com menos renda, toda uma dificuldade, a gente perdendo entes queridos, tendo que se resguardar do jeito que for, as pessoas ainda vão trabalhar e não recebem salário. Nos marcos da crise econômica, da crise social que a gente está vivendo, isso é uma calamidade. Na quarta-feira, o Sindipetro RJ convocou as manifestações em torno do dia 13 de maio, dia de denúncia do racismo no Brasil, que, apesar da Lei Áurea de 1888, não proveu reparação aos negros trazidos da África e segue tolerante ao racismo estrutural. Pedro, é um dia de reflexão e de luta, principalmente no Brasil, onde enfrentamos forte opressão aos pobres, que em maioria são negros e sofrem ataques diários, né, piorando, né, principalmente cada vez mais com o governo Bolsonaro genocida na presidência, né? Positivo. Esse 13 de maio, ele foi um acúmulo importante do movimento negro, né? Em 1988, houve uma marcha contra a farsa da abolição, que juntou o movimento negro para denunciar que a abolição, que a Lei Áurea, longe de ser toda aquela lindeza que a nossa história oficial pintava, na verdade, deixou os negros à margem da sociedade, com a política de extermínio que seguiu, e já era um dia tradicional. Esse ano, o ato que houve no dia 13, que nós participamos, que lembra também da denúncia da farsa da abolição, ela teve esse conteúdo de discutir o momento que a gente vive com a chacina do Jacarezinho, o massacre que houve pela polícia, que não é contraditório com a história que o Estado brasileiro tem de repressão e chacina do povo preto, do povo pobre, mas que
tem dado um salto de qualidade com a política do bolsonarismo. Essa coisa de guerras de drogas, essa coisa de bandido morto, tiro na cabecinha, que veio o Witzel, agora o governador Cláudio Castro, e que vem do cerne do bolsonarismo, só piora as condições de vida de quem vive nas comunidades. Cada vez mais é isso. O que a gente viu no Jacarezinho, tudo indica, foram execuções ilegais, um despreparo da polícia, até o policial que morreu retirando uma barricada, que a polícia diz que ficou 10 meses para preparar a operação e não sabia que tinha uma barricada com uma casa-mata ali. Então, até o policial que foi morto está nos marcos de uma ação muito despreparada e que levanta várias questões, né? Muita gente conversando sobre o avanço das milícias, a relação que as milícias têm com o governo Bolsonaro. São coisas estranhas, né? A gente não sabe o que aconteceu ou não, mas Bolsonaro reuniu com Cláudio Castro 2 dias antes do massacre do Jacarezinho. Então, é preciso, e esse evento, mais a discussão que a gente sempre faz no 13 de maio, levanta a necessidade de a gente conversar sobre uma nova política de segurança. É preciso acabar com essa guerra às drogas, é preciso tratar os problemas sociais que levam parte das nossas juventude ao tráfico, mas é preciso também controlar a polícia pelos trabalhadores. É preciso que a gente tire das mãos da influência de grupos criminosos que se instalam dentro da polícia, como é a milícia, como já foi em muitos outros momentos. Sempre teve muitos grupos criminosos, grupos de extermínio, jogo do bicho, é um histórico da polícia no Rio de Janeiro. Então, essa polícia tem que ser completamente reformulada, uma polícia que seja controlada pela população, que possa se sindicalizar, participar da política. Então, esse momento levanta uma necessidade de a gente rediscutir a fundo a nossa política contra a violência e o que significa o bolsonarismo na vida da juventude, dos pobres, dos negros, das comunidades. Então, foi muito importante a nossa participação no ato. O ato, ainda nos marcos da pandemia, teve a sua importância porque uma chacina desse nível, a maior que o Rio de Janeiro já viu, não poderia ficar sem resposta, sem uma resposta firme. Então, nós participamos e vamos agora, pelo GT de Diversidade do Sindipetro, chamar uma atividade também para a gente discutir um pouco mais a fundo isso aí. Tendo os detalhes, a gente divulga nas redes do sindicato. Ótimo, vamos ficar bem ligados, então, nesse próximo evento aí que vai ser organizado pelo GT Diversidade e Combate às Opressões do Sindicato. Na quinta-feira, dia 13, falamos sobre a privatização da Petrobras Biocombustível, que está em andamento. Mas, por incrível que pareça, a direção da Petrobras divulgou no balanço do primeiro trimestre desse ano que assumiu um passivo de 788 milhões de reais por conta de uma dívida da Bambuí Bioenergia. Agora, essa mesma direção da Petrobras se recusa a incorporar os 150 empregados da PBio que são concursados e de alta qualificação, super necessários ao desenvolvimento da Petrobras. É, no mínimo, imoral esse tipo de posicionamento da hierarquia bolsonarista na Petrobras, que ainda se recusa a dialogar com os representantes legais dos empregados, a FNP e o sindicato, sobre a situação dos trabalhadores na PBio. Gabriel. Então, Rosa, vamos chamar, assunção de dívida, né, vem decorrente de mais ou menos quase um ano atrás, em julho de 2020, a Petrobras anunciou que a PBio assinou um contrato para a venda de uma participação de 8,4% que ela tinha nessa Bambuí Energia, a Turdos Participações, por um valor simbólico de R$1. Isso estava em linha com a política de desinvestimento. Inclusive, tem um setor dentro da empresa que trata dessas questões, né? E aí, agora, né, nas demonstrações referentes a março de 2021, da PBio, que também está nessa área, vamos chamar assim, de desinvestimentos da Petrobras, ela, no balanço dela, parece que sai da linha de provisões para possíveis pagamentos de dívidas. Esse passivo de 788 milhões, porque agora a Petrobras
assume isso, esse passivo. Então, além da PBio ser vendida, ela já está sendo bem preparada para ser vendida, porque ela já vai ser vendida sem esse passivo de 788 milhões. Por outro lado, a gente teve uma reunião na quarta-feira, retrasada, dia 5 de maio, inclusive eu estava presente nessa reunião, com outros diretores do Sindipetro, e tinha a presença de alguns diretores também de sindicatos da FNP, com representantes do RH da PBio, da Petrobras, onde o nosso jurídico apresentou algumas alternativas que possibilitassem a incorporação de trabalhadores da PBio na holding. Dentre outras propostas, né, obviamente essa a principal, né, foi apresentada também, né, a questão de que o plano, o PDV, foi apresentado aos funcionários da PBio, muito aquém do que já foi apresentado em outras ocasiões pela direção da Petrobras. Ora, comparado com esses 788 milhões que foi assumido pela Petrobras no lugar da PBio, que está sendo colocada para venda, a Petrobras disse que não uma vantagem empresarial, não cabe a ela, não é oportuno assumir esses empregados. Uma empresa que tem hoje, né, quase 40 mil funcionários e diz que não tem espaço para assumir esses empregados, que fizeram concurso público e que tem o know-how para trabalhar com biodiesel, né? Atividade essa que a Petrobras não está saindo, né? Ela está simplesmente vendendo a PBio. E é bom a gente reforçar, né, que o Sindipetro defende, né, que a Petrobras, né, o pleito do Sindipetro é que a Petrobras interrompa essa venda desde já. Tá? O Sindipetro questiona a imoralidade dessa operação quando o emprego de 150 pessoas fica ameaçado, né? Os trabalhadores da PBio fizeram concurso público para trabalhar com biocombustível, né, conforme eu já mencionei anteriormente, setor que não está sendo extinto dentro da holding. Pelo contrário, novas iniciativas são tomadas constantemente, né? Então, o caso da PBio é mais um capítulo da série de desmonte e privatização que vem sendo submetido ao sistema Petrobras, né? São transações suspeitas e lesivas ao patrimônio do Brasil. Complementando esse quadro aí de privatização da PBio, né, a gente tem a mobilização dos trabalhadores da PBio nesse momento, se articulando aí, Sindipetro RJ, Sindipetro Minas Gerais, Sindipetro Bahia, para uma greve, né? Ontem nós tivemos até uma reunião com os trabalhadores, um seminário de greve, fazendo o debate jurídico, político, quais seriam as estratégias, né, para a gente atuar, né, ao longo desse próximo período, diante da complexidade que está colocada e da necessidade dessa greve. A greve não é necessária de agora, né? Agora ela é mais do que urgente na tentativa de defender os próprios empregos, salários, né, nesse momento. E está tendo essa articulação para que a gente possa fazer e construir essa luta, dar um pontapé inicial, de forma unitária entre todas essas bases administrativas aqui no Rio de Janeiro e as bases operacionais que existem na Bahia e em Minas Gerais. A gente já partiu, já tentou fazer uma articulação, um debate com a Petrobras, né, com a gestão da Petrobras, e ela se coloca de forma irredutível, faz justificativas mil, né, mas, vamos dizer, não existe nenhum bloqueio ou jurídico, né, para que se façam as tratativas que os trabalhadores da PBio estão querendo, de incorporação à Petrobras, por exemplo, né? A gente tem lutado contra a privatização da PBio, mas tem
se colocado esse pleito e também, no caso, se não for possível, a incorporação. E a Petrobras se mostra, por decisão gerencial, né, porque tem outro plano, né, tem negado qualquer negociação efetiva. Então, os trabalhadores não têm outro caminho senão a mobilização e a construção de uma greve aí, iniciando na PBio. A gente espera que, a partir dessa greve, dessa movimentação, outras pessoas e outras unidades que estão vivendo a mesma condição, né, porque o ataque é geral dentro da Petrobras, seja de ativos que estão à venda ou não, né, a gente sente isso no dia a dia na categoria, uma insatisfação bastante grande, ameaças mil, né, até da própria volta do administrativo ao trabalho presencial em plena pandemia, que nós vamos discutir depois, mas são essas coisas e a gente sabe da necessidade de uma greve nacional petroleira e ela pode partir dessa movimentação da PBio. É isso. Na sexta-feira, dia 14, noticiamos que a FNP e o Sindipetra RJ cobram sobre possível volta ao trabalho presencial em meio ao caos da pandemia. É mais uma decisão inacreditável dessa direção bolsonarista na Petrobras. Na quinta-feira, houve reunião com a empresa com pauta sobre o retorno presencial de trabalhadores do administrativo na base do RJ. O sindicato rebateu, relatando os casos de óbito, os surtos nas plataformas, a falta de estrutura organizacional que mantém ambientes perigosos à saúde do trabalhador, como a nova sala de controle do SEMPES, que está sendo chamada até de covidário pelos operadores. Para o administrativo retornar ao presencial, é preciso, pelo menos, estarem todos os brasileiros imunizados com as 2 doses da vacina, né, Vinícius? A gente tem falado da necessidade da vacinação de forma geral para todo mundo, né? Porque a gente sabe que pandemia e endemia não se resolve vacinando parte da população, porque não se consegue a imunidade necessária, né? Aquela imunidade de rebanho. Então, não tem, e a gente sabe ainda que vamos dizer, as cepas estão sendo geradas aí, novas cepas, o que pode tornar em prazo pequeno ou a médio prazo, vamos dizer assim, insuficiente as vacinações que a gente proceder, se não proceder essa vacinação de forma ampla, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, tem essas questões que a gente está ponderando, né, e sabe da gravidade do que está acontecendo no mundo nesse momento. Dentro da Petrobras, como você disse, né, nós estamos convivendo com algumas coisas inimagináveis, né? Você olha o que está acontecendo no SEMPES, eles criaram lá o covidário, é fechado mesmo a sala, depois vocês vejam as imagens dessa sala de operação, é um ambiente fechado, e agora a gente tem, vamos dizer assim, mais uma confirmação por parte da própria OMS da questão da transmissão da Covid pelos aerossóis, né? E a gente já tinha isso visto desde o início da pandemia, do mês de maio, por exemplo, do ano de 2020, como que fala, experimentos mostrando essa suspensão de aerossóis no ar em lugares pouco ventilados, né? E agora vem também uma confirmação e uma determinação da OMS para ser tratado isso de forma mais direta. E a Petrobras, nesse momento, faz isso, transfere parte dos trabalhadores de um centro de operação do SEMPES para uma sala fechada, né? Então, é uma contradição. Ainda quando a gente estava discutindo, já tinham rumores, né, de que a Petrobras ia tomar uma medida para fazer com que todo mundo que está em teletrabalho voltasse ao presencial. E no próprio SEMPES a gente viu que existia uma gerência determinando a volta dos trabalhadores para essa próxima segunda, que era uma contradição. Então, se levou essas questões todas, né, os boatos que haviam e os fatos que a gente já estava convivendo, né, para a reunião com o EOR, né, denunciando essas questões para a categoria e para a gestão da empresa e vendo qual era a reação. Né? Nós estamos nessa luta, todo mundo que está em teletrabalho, a gente lembra da grita do ano passado, né, para ver se ia renovar a continuidade do teletrabalho até o final do ano, porque as pessoas estão vendo aí seus entes queridos
adoecendo e falecendo, e colegas também, no próprio ontem, né, um colega que é da Reduc faleceu, né? E a gente tem convivido também com a questão dos relatórios aí, tanto da Petrobras quanto do Ministério das Minas e Energia, que não demonstra o quadro gravoso que existe dentro da Petrobras, né? Por que não demonstra? Porque não mostra o adoecimento dos terceirizados e falecimento dos terceirizados, que são maioria na força de trabalho da Petrobras. Então, vamos dizer, quando se comunica esses números, as pessoas acham que é pouco para o quadro da Petrobras, mas esses números são muito maiores, né? A gente lembra do ano passado, se não me engano, já eram 10 mortos só no Comperj, do último relatório que a gente viu de lá. Isso, não sei se era em junho do ano passado. E existiam mortes terceirizados na própria Reduc ao longo desse último ano de 2020, né? Então, é bastante temerário qualquer volta aos prédios da Petrobras, porque a gente conhece também que os prédios da Petrobras, a ventilação é fechada nele, né? Então, o risco de virar um covidário geral, por exemplo, o Einstein, é bastante grande, né? Então, por essas e outras que a gente tem alertado os trabalhadores, feito as denúncias nas mesas de negociação e toda a gestão junto ao Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, né, tentando fazer com que a Petrobras siga aí as delimitações e as seguranças necessárias para proteger a vida dos trabalhadores, né? E o que a gente não está vendo é a Petrobras, de fato, de forma ampla e restrita, fazer isso. Por exemplo, nas próprias plataformas que a gente tem convivido com surtos, né? E o adoecimento de colegas. Aí, para complementar, só queria lembrar que nos marcos dessa discussão do retorno do administrativo, deixou a gente mais temeroso ainda sobre a realidade de quem não conseguiu ir ao teletrabalho, que estava brigando pela implementação das medidas de proteção da vida dos trabalhadores, né, de prevenção da contaminação. Nos casos das plataformas, a quantidade de contaminação que a gente teve, companheiros internados, entubados, a denúncia que tem na própria matéria da lancha do TABG indo lotada, né, com a sua capacidade máxima, sem uma fiscalização nesse sentido. Lá no Gaslub, há muito tempo, seguiu o trabalho presencial, uma obra que junta milhares de trabalhadores, e a presença dos trabalhadores da Petrobras lá é cada vez maior. Então, tudo isso requer muita atenção. A gente deveria estar discutindo como, ainda que estamos no marco da pandemia, diminuir a contaminação dos setores que são essenciais, que tem que trabalhar, como a gente faz para resguardar cada vez mais essas pessoas. E, na verdade, a grande preocupação da empresa parece ser o retorno do trabalho de quem está em casa, né? Então, é ainda muito contraditório com a realidade que a gente vive, tentando parecer que a pandemia acabou, e a gente vê que é justamente o contrário. Complementando ainda, Pedro e Vinícius, ainda que o Pedro, que trabalha na área operacional, tenha falado, né, que a ameaça do retorno ao trabalho presencial do administrativo tenha deixado mais distante alguns setores operacionais que vislumbrem trabalhar de casa em alguns dias, talvez, durante a pandemia, né? É importante ressaltar, agora no mês de maio, por exemplo, agora no mês de maio, né, o mês que teve agora, passou o Dia das Mães, né? A nossa empresa que tanto foi, em alguns períodos, assim, uma empresa que sempre cuidou e falou tanto dessa questão, assim, durante a pandemia, eu fico me perguntando, né, a gente fazendo curso aí de ética, de como lavar as mãos, eu fico me perguntando se a gente viu algum curso para os gestores sobre como tratar essa questão durante o home office, para as mães que estão com as crianças sem ir para a escola, em casa, nessa questão da pandemia, esse trabalho em casa,
diversos casos que o nosso sindicato tem recebido de assédio, aumento da pressão, aumento. Eu vou chamar a atenção aqui, por exemplo, que com essa iminência do retorno presencial, é bom que a nossa base saiba que quem não aceitou, por exemplo, aquela proposta pífia que a gente recebeu para remuneração de internet, luz, água que as pessoas estão tendo em casa, que não chega nem a 1/10 do que outras empresas do setor ofereceram aos seus empregados, quem não aceitou isso não pode, de forma sistêmica, dizer quais os dias da semana, por exemplo, que vai aceitar trabalhar nessa proposta de alguns dias em casa, alguns dias presencial. Então, se isso não é uma forma de pressionar, eu não sei mais o que é. Então, assim, o trabalho remoto também, ele não está... eu sei que as pessoas sabem que não está, ele não está essas mil maravilhas, né? Ele está sendo exercido de uma forma ostensiva. O gestor, que também, de certa forma, não tem culpa, ele não tem recebido treinamento, ele está sendo pressionado de cima para baixo, ele pressiona também para baixo, está sendo feito de uma forma sem cuidado nenhum, e assim vai o RH da Petrobras. Estamos, então, chegando aqui ao final do nosso programa e eu peço para os diretores fazerem uma rápida despedida. Gabriel. Rosa, mais uma vez, sempre bom participar do Giro Semanal. Muito bom estar aqui com o Vinícius e com o Pedro. Deixar a mensagem aqui, como já tinha falado outra vez, né, para os colegas sempre refletirem, né, a possibilidade de se filiarem ao Sindipetra RJ, fazer a discussão no fórum apropriado, né, que é o local onde estão os trabalhadores, concordando ou discordando, mas é sempre o melhor lugar para estar, né, para fazer a discussão. E convidando a todos a acessar as mídias do Sindipetra RJ, né, o nosso site, sindipetra.org.br, o Facebook, a página do Sindipetra, e o nosso Instagram e o nosso YouTube. Pedro. Gente, um prazer, muito obrigado pelo convite. Há muito tempo quero participar, hoje estou conseguindo. E é isso, sigamos na luta, todos os trabalhadores se cuidem das suas famílias, fiquem em casa, mas não deixem de intervir ainda assim na vida política do país, porque a coisa está difícil. É massacre, é pandemia, é corte de direitos, é privatização. Nossa tarefa é lutar e resistir. Nós estamos aqui para isso. Um abraço a todo mundo aí. Vinícius. Acho que é isso, nós estamos trabalhando para mobilizar a categoria, estamos vendo o que está acontecendo no mundo, né? Reações como a gente viu na Colômbia, rejeitando o pacotaço, o impostaço do governo. Aqui no Brasil, o governo faz de forma subreptícia, né? Aumenta os combustíveis, deixa o preço dos alimentos lá em cima e recolhe esse imposto. A gente tem que esclarecer isso para a população, né, do que está acontecendo no mundo e como nós devemos reagir aqui, né? E nós temos esse trabalho aí a fazer de conscientização e chamamos todo mundo a curtir, compartilhar sempre os nossos materiais nas redes sociais e levar os debates que a gente faz aqui para os colegas, para a família, né? Que é bastante importante a gente colocar o que está acontecendo dentro da Petrobras para entenderem o quanto é importante a Petrobras e o quanto ela tem que ser aprimorada pela força e mobilização dos trabalhadores. Porque as gestões, nesse momento ainda, trabalham para destruição da Petrobras. É isso. Muito bem, eu agradeço a audiência, agradeço a participação aqui dos diretores, peço que compartilhem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Muito obrigada a todos pela presença aqui hoje, os diretores, agradeço a audiência, convido para compartilharem no site www.sindipetro.org.br, na página da Rádio Petroleira vai estar lá o link do programa, e também temos disponível, né, esse áudio nos aplicativos, principalmente no Spotify. Ouçam também na Web Rádio o programa, ele entra sábado e domingo às 9 da manhã, e nas segundas e terças tem as reprises em 2 horários, 6 da manhã e 7 da noite. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.